Bom e abençoado dia, família, tudo bem com vocês? Eu sou a Andressa e hoje a gente vai fazer a leitura do livro do Êxodo. O Êxodo, a gente fez o livro do 2 ontem e a gente vê sobre a criação, sobre o nascimento de Moisés. A gente vê a partida dele ali do Egito por conta de ter matado um egípcio e a ida dele para Midian, onde ele ficou lá 40 anos apacentando ovelhas, até que a gente entra agora no capítulo 3 e vê que ele, depois desses 40 anos apacentando ovelhas, ele ouve Deus. E aí ele vai ao encontro de Deus, Deus se apresenta a ele e fala da promessa e do propósito que havia com ele. Moisés e o arbusto em chamas. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro, sacerdote de Midian. Ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo, que ardia no meio de um arbusto. Moisés olhou admirado, pois, embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isto de perto. Então, faço uma conjecturação. A primeira vez que eu ouvi sobre a sarça ardente, eu já logo imaginei, e é um desejo meu desde criança, ter a oportunidade de viajar e conhecer esse Monte Sinai, por conta que essa experiência para mim é gravada na minha mente como se eu tivesse passado. E aí nós imaginamos, Moisés, ele assentava ovelhas. E a gente vê a ovelha aqui como, como um sinal. Nós também somos classificados como ovelhas. Jesus fala que se tiver 99 ovelhas, mas se uma for perdida, então as ovelhas ela tem uma simbolização. E uma simbolização que tanto Davi quanto Moisés eram pastores que apacentavam ovelhas. E foi um período antes da promessa de Deus que eu vejo que o apacentar ovelhas nos traz ensinamento, nos traz dedicação. Apacentar ovelhas, como Jesus mesmo disse, uma pode ficar perdida. Precisa de ter atenção, precisa de ter cuidado para que se apacente as ovelhas. E Moisés, nesse período de apacentar as ovelhas do seu sogro Jetro, foi o período de aprendizado onde ele conseguiu aprender e conectar algo que faltava ali dentro dele. E quando ele estava apacentando as ovelhas e ele vê aquela sarça ardendo em chamas e aquela planta ela não se consumia, ele sentiu a necessidade, preciso ver. Então, a curiosidade de algo sobrenatural que ele via, eu acredito que assim como nós também, quando nós vemos algo sobrenatural, algo milagroso, isso daí nos atrai. E essa é a nossa missão hoje, de sermos sarças ardentes na vida de pessoas que nos veem, para que as pessoas que nos veem olhem e queiram saber sobre o que, como, por que está assim. E a resposta dessa sarça arder na vida é Deus das nossas vidas, a Deus na nossa vida fazendo milagres e fazendo que a gente possa atrair pessoas para a presença de Deus. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou do meio do arbusto. Moisés, Moisés. Deus nos conhece, Deus sabe o nosso nome. E se a gente, se nós nos prostramos e nós formos chamados por Ele, a gente vai sentir a conexão. Ele vai nos chamar pelo nosso nome. Deus conhece cada fio de cabelo que nós temos na nossa cabeça. Deus, ele nos conhece em todas as coisas. Então, é importante que a gente esteja atento
É importante que a gente não perca as oportunidades de ser chamado por Deus. Aqui estou, respondeu ele. Estar disposto, estar presente. Não se aproxime mais, o Senhor o advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Aquela terra era santa porque Deus estava ali. A presença, não onde há a presença de Deus, o lugar é santo. E Moisés, por não saber quem ele o reconheceu quando Deus disse que ele era o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, porque estava falando da descendência dele. Então o Senhor lhe disse: Por certo tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Tenho ouvido seu clamor por causa de seus capatazes. Sei bem o quanto eles têm sofrido. Por isso decidi para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. É a terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amoreus, os ferezeus, os heveus e os zebuseus. Então, aqui nós vemos Deus falando para Moisés o que ele via e o que ele sabia sobre esse povo que estava clamando. E Moisés também sabia, porque Moisés, no capítulo anterior, como nós vemos, ele matou um egípcio que estava agredindo um hebreu. E ele já estava vendo que os hebreus eles estavam recebendo fardos pesados de trabalho e toda aquela recepção que havia acontecido com Jacó, quando José o chamou para o Egito, já não existia mais nem de perto. Então, quando Deus relata ali para Moisés o porquê que ele estava ouvindo o clamor, Moisés ele já sabia, já era algo que já era de conhecimento dele. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam cruelmente. Agora vá, pois eu o envio ao faraó. Você deve tirar meu povo Israel do Egito. Esse pedido de Deus já era algo que Moisés havia tentado fazer quando ele estava lá no Egito. Porém, quando Moisés tentou fazer isso, matando um egípcio para libertar ele do que o egípcio estava fazendo com o hebreu, que estava batendo no hebreu, ele fez isso com as forças do próprio braço. Então, com as forças do braço e com a forma com que ele estava fazendo, não era a forma com que Deus queria que fosse agido. Então, por isso foi necessário Moisés se recolher, Moisés sair e passar esse período no deserto para que ele se preparasse para esse momento, o momento certo, o momento do Senhor, ao momento certo para todas as coisas. Moisés, porém, disse a Deus: Quem sou eu para me apresentar ao Faraó? Quem sou eu para tirar o povo de Israel do Egito? A identidade e a força que Moisés tinha sido abalada pelo mal que ele havia feito para aquele egípcio, pela forma com que ele teve que sair fugido dali. Então, faço uma conjecturação aqui. Imagino que ele, aquele momento lá, ele teve uma vontade em seu coração de fazer algo, mas por ele ter feito da forma errada, sem Deus estar com ele, causou ali um bloqueio, causou uma paralisia ali. E agora Deus falando com ele, aquele momento ele ainda não se sentia capaz. E aí é onde Deus pode agir nas nossas vidas, nas nossas paralisias, nas nossas incapacidades por coisas que nós já fizemos. Deus é o único que pode nos libertar e pode nos ajudar e nos orientar novamente para o plano, para o propósito real das nossas vidas.
porque desde o nascimento de Moisés, esse propósito ele já era dele. Porém, as coisas que vão acontecendo durante o caminho pode nos vir a fragilizar e nos bloquear. Mas Deus vai responder ele aqui. E essa resposta é minha e é sua sobre os impactos que nós temos das decisões das nossas vidas. Deus respondeu: eu estarei com você. Este é o sinal de que eu sou aquele que o envia. Depois que você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Então a resposta para os medos e para os bloqueios é que Deus está com você. Deus está comigo. E Deus dá uma prova de fé para ele, que depois que ele tirasse ali aquele povo, eles adorariam neste monte, neste mesmo lugar. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão: qual é o nome dele? O que devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu Moisés: diga ao povo de Israel: Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Então, quando Moisés chegasse lá, ele precisava saber o que ele falaria, como que ele iria representar. Então Deus fala mais uma vez para ele que ele era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, para que aquele povo que já estava ali há mais de 430 anos escravizado relembrasse quem era o Deus deles, quem era o Deus da família patriarcal dos seus antepassados. Esse é meu nome para sempre, o nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vá e reúna os líderes de Israel. Diga-lhes que Javé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, lhe apareceu e disse: tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Prometi libertá-los da opressão do Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hititas, os amoreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Os líderes de Israel aceitarão sua mensagem. Em seguida, você e eles se apresentarão ao rei do Egito. Ele dirão. Então aqui ele dá um ânimo para Moisés. Ele dá esse ânimo que ele vai chegar ali nos hebreus, os líderes hebreus, e eles vão aceitá-lo, e juntos eles irão ali na presença do faraó. E para fortalecer o que para fortalecer o que ele estava dizendo aquela liderança, aquele povo já lá do outro lado já estava clamando a Deus. Então chega Moisés no meio deles, que estava em outro lugar, e revela que Deus chegou a ele e diz que ouviu as lamentações do povo. Então foi uma forma para que o povo acreditasse em Moisés, que era algo de Deus que estava vindo ali. E é interessante que Deus usa Moisés para ser instrumento dessa comunicação com o povo hebreu que havia clamando. E a gente vê muito isso também nos dias de hoje. Muitas das vezes, Deus usa um irmão, um amigo, usa um pastor, alguém que tem conexão com Deus, que está com Deus, para que traga um recado, traga uma libertação, traga uma palavra de exortação para nós. Então, Deus usa as pessoas para que ele se comunique, para que a gente seja guiado, assim como o povo de Israel aqui estava aguardando, estava clamando e aguardando uma resposta de Deus. Essa resposta veio com Moisés. E ele vai chegar lá, vai conseguir fazer com que esses líderes de Israel aceitem e vá com ele até o faraó. E dirão ao faraó: o Senhor, o Deus dos hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que permita fazer uma viagem de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios
uma viagem de 3 dias ao deserto para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não os deixará ir, a não ser que uma mão poderosa o force. Aqui, voltando um pouquinho no versículo 18, quando ele chega ali para o faraó e diz que eles querem irem ao deserto e fazer essa viagem de 3 dias para adorar o seu Deus, ali ele traz para o faraó o que de fato é para ser adorado pelo povo hebreu, porque o próprio faraó se denominava como Deus. E ele tinha mais de 2.000 deuses. E faraó ali era o comunicador com os deuses dele. E ali naquele momento ele chega para dizer ao faraó que os hebreus não aceitam os deuses de faraó. Então eles precisam ir até o deserto para que eles façam a adoração ao Deus Javé, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E logo em seguida Deus já fala para Moisés que ele não vai aceitar de primeira, que a não ser uma mão poderosa ou forte. Por isso levantarei minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. No meio deles, por conta que eles tinham mais de 2.000 deuses, Deus do rio Nilo, Deus do sol, Deus da fertilidade, e Deus iria ferir aquele povo, farei no meio deles, iria ferir aquele povo no meio deles, com os deuses deles. Deus ia mostrar quem era o único Deus. Então, por fim, o faraó os deixará ir. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas. Aqui, e por fim farei para que o faraó deixe ir. Então, a gente sempre ouve falar que o processo ele é mais importante que a chegada. Então, o processo, até que o faraó os deixe ir, foi um processo importantíssimo ali para os hebreus. Então, foi um processo importantíssimo ali para os egípcios. Então, na nossa vida, a gente traz isso como ensinamento para nós, que os processos das nossas vidas podem ser dolorosos, mas o por fim é a libertação. O processo para ser libertado do pecado, para ser libertado de todas as nossas travas, ela tem que ser por mão forte, mas por fim a gente vai ser libertado. E assim vocês não sairão do Egito de mãos vazias. Toda mulher israelita pedirá de suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro e de prata, e roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas. Desse modo, vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. Então, esse despojo, assim como numa guerra, o vitorioso pega ali todo o tesouro daquele povo que perdeu a guerra, perde. Os egípcios aqui, eles dariam isso daí para os hebreus como forma de pagamento por tanto tempo que eles estiveram ali, por tudo que eles haviam passado. E aqui, esse momento simboliza a vitória do povo hebreu, de estar sendo liberto, de estar indo agora para a terra prometida e seguindo um caminho prometido. Amém? Que o capítulo 3 aqui traga para nós o que é libertação, que o capítulo 3 traga aqui para nós o que é uma promessa, o que é ouvir Deus, ter o discernimento, e principalmente de entender que muitas vezes, por mais que a gente não se sinta preparado, Deus está conosco. É preciso que a gente leia a palavra e alimente o nosso espírito. Alimente o nosso espírito, porque conforme a gente lê uma passagem dessa daqui, a gente entende que mesmo nós tendo as nossas fragilidades, assim como Moisés teve ali naquele primeiro momento ali, frente a frente com Deus, ele vendo a grandiosidade de Deus, até tampa o seu rosto, porque ele sabia que quão grandioso era aquele Deus, e ele não se sente capaz, mas Deus estava com ele. E é importante que a gente lê as escrituras para que a gente se fortaleça. Cada um desses versículos são ensinos que fortalecem a nossa fé.
Vamos orar pelas nossas vidas. Senhor Deus, muito obrigado, ó Deus, pelo discernimento dessa palavra do Êxodo 3. Que em nome de Jesus, o Senhor, que a gente, assim como Moisés, o ouça. E assim como Moisés, ó Pai, a gente consiga enxergar o nosso propósito, enxergar, Pai, os motivos e estando sempre ao seu lado. Nos dê discernimento, Pai, tire as vendas dos nossos olhos e que a gente tenha ouvidos espirituais para todas as coisas. Agradecemos a Deus pelo nosso dia, por mais um dia de oportunidade de aprender da sua palavra. Agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um ótimo dia e amanhã a gente continua no Êxodo 4.